Viagem no Beagle de 27 de dezembro de 1831 até 2 de outubro de 1836. Ao voltar para casa de minha curta viagem geológica no norte do país de Gales, encontrei uma carta de Winslow, informando-me que o capitão Fitzroy estava disposto a ceder parte de sua própria cabine a qualquer jovem que se oferecesse para acompanhá-lo sem pagamento como naturalista à viagem do Beagle. Eu dei, como acredito, em meu MS. Faço um registro em diário de todas as circunstâncias que ocorreram. Só direi aqui que fiquei imediatamente ansioso para aceitar a oferta. Mas meu pai se opôs veementemente, acrescentando as palavras: felizmente para mim, se você encontrar algum homem de bom senso que o aconselhe a ir, darei meu consentimento. Então, escrevi naquela noite e recusei a oferta. Na manhã seguinte, fui a Manhã para me preparar para o dia 1º de setembro e, durante os jogos de tiro, meu tio, José de Gould, me chamou, oferecendo-se para me levar a Shrewsbury e conversar com meu pai. Como meu tio pensava, seria sensato aceitar a oferta. Meu pai sempre afirmou que ele era um dos homens mais sensatos do mundo, e ele imediatamente consentiu da maneira mais gentil. Eu tinha sido bastante extravagante em Cambridge e, para consolar meu pai, disse que seria muito inteligente para gastar mais do que minha mesada a bordo do Beagle, mas ele respondeu com um sorriso: mas eles me disseram que você é muito inteligente. No dia seguinte, parti para Cambridge para ver Winslow e de lá para Londres para ver o Fitzroy, e logo tudo estava arranjado. Depois, ao ficar muito íntimo de Fitzroy, ouvi dizer que corria um risco muito estreito de ser rejeitado, devido ao formato do meu nariz. Ele era um discípulo fervoroso de Lavater e estava convencido de que poderia julgar o caráter de um homem pelo contorno de suas feições. E ele duvidava que alguém com meu nariz pudesse possuir energia e determinação suficientes para a viagem. Mas acho que depois disso ele ficou satisfeito com o fato de meu nariz ter falado falsamente. O personagem de Fitzroy era singular, com muitas características nobres. Ele era dedicado ao seu dever, generoso ao extremo, ousado, determinado e indomavelmente enérgico, e um amigo ardente de todos sob seu domínio. Ele empreenderia qualquer tipo de trabalho para ajudar aqueles que julgava merecedores de ajuda. Era um homem bonito, notavelmente cavalheiro, de modos muito corteses, que se assemelhavam aos de seu tio materno, o famoso Lord Castlereagh, como me disse um ministro do Rio. No entanto, ele deve ter herdado muito em sua aparência de Carlos II, pois o Dr. Wallich me deu uma coleção de fotografias que ele havia feito, e fiquei impressionado com a semelhança de uma com Fitzroy, e ao olhar para o nome, achei CH. E Sobieski Stuart, conde de Albany, um descendente do mesmo monarca. O temperamento de Fitzroy era dos mais infelizes. Geralmente era pior no início da manhã e, com seu olho de águia, ele geralmente conseguia detectar algo errado no navio, e então era implacável em sua culpa. Ele foi muito gentil comigo, mas era um homem muito difícil de se conviver nos termos íntimos que necessariamente decorriam de nossa bagunça na mesma cabine. Tivemos várias brigas, por exemplo, no início da viagem na Bahia. No Brasil, ele defendeu e elogiou a escravidão, que eu abominava, e me disse que acabara de visitar um grande dono de escravos, que havia chamado muitos de seus escravos e perguntado se eles estavam felizes e se desejavam ser livres, e todos responderam não. Perguntei-lhe então, talvez com um sorriso de escárnio, se ele achava que a resposta dos escravos na presença de seu senhor valia alguma coisa. Isso o deixou excessivamente zangado e ele disse que, como eu duvidava de sua palavra, não poderíamos mais viver juntos. Achei que deveria ter sido compelido a deixar o navio, mas assim que a notícia se espalhou, o que aconteceu rapidamente, quando o capitão mandou chamar o primeiro-tenente para acalmar sua raiva abusando de mim, fiquei profundamente satisfeito ao receber um convite de todos os oficiais da sala de armas para mexer com eles. Mas depois de algumas horas, Fitzroy mostrou sua magnanimidade de costume, enviando um oficial a mim com um pedido de desculpas e um pedido para que eu continuasse a morar com ele. Seu caráter foi em vários aspectos um dos mais nobres que já conheci. A viagem do Beagle foi de longe o acontecimento mais importante da minha vida e determinou toda a minha carreira. No entanto,
Dependia de uma circunstância tão pequena como meu tio se oferecendo para me levar 30 milhas até Shrewsbury, o que poucos tios teriam feito, e de uma ninharia como o formato do meu nariz. Sempre achei que devo à viagem o primeiro treinamento ou educação real de minha mente. Fui levado a estudar de perto vários ramos da história natural e, assim, meus poderes de observação foram aprimorados, embora sempre tenham sido bastante desenvolvidos. A investigação da geologia de todos os lugares visitados foi muito mais importante, pois o raciocínio é o que entra em jogo. Ao examinar primeiro um novo distrito, nada pode parecer mais desesperador do que o caos de rochas, mas ao registrar a estratificação e a natureza das rochas e fósseis em muitos pontos, sempre raciocinando e prevendo o que será encontrado em outro lugar, a luz logo começa a despontar no distrito, e a estrutura do todo se torna mais ou menos inteligível. Eu trouxera comigo o primeiro volume dos Princípios de Geologia de Lyell, que estudei com atenção, e o livro foi um grande serviço para mim de muitas maneiras. O primeiro local que examinei, nomeadamente a Asiago nas ilhas de Cabo Verde, mostrou-me claramente a maravilhosa superioridade da maneira de Lyell tratar a geologia, em comparação com a de qualquer outro autor, cujas obras tive comigo ou depois li. Outra de minhas ocupações era colecionar animais de todas as classes, descrevendo resumidamente e dissecando grosseiramente muitos dos marinhos, mas por não ser capaz de desenhar, e por não ter conhecimento anatômico suficiente, uma grande pilha de MS que fiz durante a viagem revelou-se quase inútil. Assim, perdi muito tempo, com exceção do gasto na aquisição de alguns conhecimentos sobre os crustáceos, pois isso foi útil quando, anos depois, fiz uma monografia na Cirripédia. Durante alguma parte do dia escrevi meu diário e me esforcei muito para descrever cuidadosa e vividamente tudo o que tinha visto. E esta foi uma boa prática. Meu diário também servia, em parte, como cartas para minha casa, e partes eram enviadas para a Inglaterra sempre que havia uma oportunidade. Os vários estudos especiais acima, entretanto, não eram de nenhuma importância comparados com o hábito da indústria energética e de atenção concentrada para tudo que eu estava envolvido, que eu então adquiri. Tudo sobre o que pensei ou li foi feito para se relacionar diretamente com o que eu tinha visto ou era provável que ver, e esse hábito mental foi mantido durante os 5 anos da viagem. Tenho certeza de que foi esse treinamento que me permitiu fazer tudo o que tenho feito na ciência. Olhando para trás, agora posso perceber como meu amor pela ciência gradualmente preponderou sobre todos os outros gostos. Durante os primeiros 2 anos, minha antiga paixão pelo tiro sobreviveu com força quase total, e atirei em mim mesmo todos os pássaros e animais de minha coleção. Mas gradualmente entreguei minha arma mais e mais, e finalmente totalmente, ao meu criado, já que os disparos interferiam em meu trabalho, mais especialmente em decifrar a estrutura geológica de um país. Descobri, embora inconsciente e insensivelmente, que o prazer de observar e raciocinar era muito maior do que o da habilidade do esporte. O fato de minha mente ter se desenvolvido por meio de minhas buscas durante a viagem torna-se provável por uma observação feita por meu pai, que foi o observador mais perspicaz que já vi, de disposição cética e longe de ser um crente na frenologia, pois, ao me ver pela primeira vez após a viagem, ele se virou para minhas irmãs e exclamou: "Ora, o formato de sua cabeça está bastante alterado." Para voltar à viagem, em 11 de setembro, 1831, fiz uma visita rápida com Fitzroy Beagle em Plymouth, daí para Shrewsbury para desejar um longo adeus ao meu pai e às minhas irmãs. Em 24 de outubro, fixei residência em Plymouth, e lá permaneci até 27 de dezembro, quando o Beagle finalmente deixou as costas da Inglaterra para sua circunnavegação do mundo. Fizemos 2 tentativas anteriores de navegar, mas fomos rechaçados a cada vez por fortes ventos. Esses 2 meses em Plymouth foram os mais miseráveis que já passei, embora me esforçasse de várias maneiras. Eu estava desanimado com a ideia de deixar toda a minha família e amigos por tanto tempo, e o tempo me parecia inexprimivelmente sombrio. Eu também sentia palpitações e dores no coração e, como muitos jovens ignorantes, especialmente aqueles com um mínimo de conhecimento médico, estava convencido de que tinha uma doença cardíaca. Não consultei nenhum médico,
pois esperava ouvir o veredicto de que não estava apto para a viagem e estava decidido a enfrentar todos os riscos. Não preciso aqui referir-me aos eventos da viagem, para onde fomos e o que fizemos pois tem um relato suficientemente completo em meu diário publicado. As glórias da vegetação dos trópicos surgem diante de minha mente atualmente de forma mais vívida do que qualquer outra coisa, embora a sensação de sublimidade que os grandes desertos da Patagônia e as montanhas cobertas de florestas da Terra do Fogo despertaram em mim tenha deixado uma impressão indelével em minha mente. A visão de um selvagem nu em sua terra natal é um evento que nunca pode ser esquecido. Muitas das minhas excursões a cavalo por países selvagens, ou em barcos, algumas das quais duraram várias semanas, foram profundamente interessantes. Seu desconforto e algum grau de perigo naquela época dificilmente eram uma desvantagem, e nenhuma depois. Também reflito com grande satisfação sobre alguns dos meus trabalhos científicos, como resolver o problema das ilhas de coral e decifrar a estrutura geológica de certas ilhas, por exemplo, Santa Helena. Também não devo ignorar a descoberta das relações singulares dos animais e plantas que habitam as várias ilhas do arquipélago de Galápagos, e de todas elas com os habitantes da América do Sul. Tanto quanto posso julgar por mim mesmo, trabalhei ao máximo durante a viagem pelo mero prazer da investigação e por meu forte desejo de acrescentar alguns fatos à grande massa de fatos da ciência natural. Mas eu também ambicionava ocupar um lugar justo entre os cientistas. Se mais ambicioso ou menos do que a maioria de meus colegas de trabalho, não consigo formar opinião. A geologia de St. Jago é muito impressionante, mas simples. Uma torrente de lava que antes corria sobre o leito do mar, formada por conchas e corais recentes e triturados, que cozeu em uma dura rocha branca. Desde então, toda a ilha foi transformada. Mas a linha de rocha branca revelou-me um fato novo e importante, a saber, que depois houve afundamento em torno das crateras, que desde então estavam em ação e derramavam lava. Então, pela primeira vez, ocorreu-me que talvez pudesse escrever um livro sobre a geologia dos vários países visitados, e isso me emocionou. Aquela foi uma hora memorável para mim, e como posso lembrar claramente o penhasco baixo de lava sob o qual eu descansei, com o sol brilhando forte, algumas plantas do deserto estranhas crescendo perto, e com corais vivos nas piscinas naturais em meus pés. Mais tarde na viagem, Fitzroy pediu-me que lesse parte do meu diário e declarou que valeria a pena publicá-lo. Então aqui estava um segundo livro em perspectiva. Perto do final de nossa viagem, recebi uma carta enquanto estava na Ascensão, na qual minhas irmãs me contaram que Sedgwick havia visitado meu pai e disse que eu deveria ocupar um lugar entre os cientistas mais importantes. Eu não conseguia entender na época como ele poderia ter aprendido alguma coisa sobre meus procedimentos, mas ouvi, creio depois, que Kinslow havia lido algumas das cartas que escrevi para ele antes da Sociedade Filosófica de Cambridge. Leia na reunião realizada 16 de novembro de 1835, e impresso em um panfleto de 31 páginas para distribuição entre os membros da sociedade, e as imprimiu para distribuição privada. Minha coleção de ossos fósseis, enviada a Slow, também despertou considerável atenção entre os paleontólogos. Depois de ler esta carta, escalei as montanhas da Ascensão com um passo saltitante e fiz as rochas vulcânicas ressoarem sob meu martelo geológico. Tudo isso mostra como eu era ambicioso, mas acho que posso dizer com verdade que anos depois, embora eu me importasse muito com a aprovação de homens como Leo e Ocker, que eram meus amigos, não me importei muito com o público em geral. Não quero dizer que uma crítica favorável a uma grande venda de meus livros não tenha me agradado muito, mas o prazer foi passageiro, e tenho certeza de que nunca desviei um centímetro do meu curso para ganhar fama.